Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de banco de dados, perfeito? Nós vamos trabalhar aqui o conceito de SGBD. Então, a siglinha aqui é SGBD, que significa Sistema, né? Gerenciador de banco de dados, né? Então, para a gente começar a entender o que é um sistema gerenciador de banco de dados, apesar que já foi falado na outra aula, é o programa que cria, altera, salva, gerencia, faz backup de um banco de dados, tá? Então, todo programa que faz isso aí, ele é considerado aí um SGBD, tá? Então, no caso do SGBD, nós temos aí no mercado diversos fabricantes. Eu vou mostrar alguns para vocês aí. Então, nós temos da Microsoft o SQL Server, temos o Oracle, né, da própria Oracle, o MySQL, que também é da Oracle, o PostgreSQL, IBM DB2, MariaDB, nós temos o Firebird, nós temos uma infinidade de programas na qual a gente faz tudo isso com um banco de dados, tá? Mas qual que é o grande detalhe? Onde converge tudo isso? Que todos trabalham com apenas uma linguagem, que é a linguagem SQL, que é, eu escrevo certo aqui, Structured Query Language, ou traduzindo, né, tradução literal, linguagem estruturada de pesquisa, né, query, pesquisa ou de busca. Então, todas se utilizam do SQL. Então, qual que é a boa notícia? Se você sabe SQL, mas o SQL ele vai vir bem lá para frente, assim como o SGBD também vai vir lá para frente, depois toda a parte conceitual de banco de dados, que a gente fala que lógica de programação junto com a parte conceitual de banco de dados, nós chamamos de fundamentos, né? Principalmente que for trabalhar na área de desenvolvimento ou não, até na área de análise de dados, análise de sistemas. Então, como a gente tem o português e a matemática como base, né, do nosso aprendizado, nós temos a base de fundamento de banco de dados e lógica de programação, que é o fundamento de desenvolvimento. Esses dois unidos é que vão permitir você ter todo o aprendizado aí, desenvolvimento de linguagem, de sistema, banco de dados e assim por diante. Eu já falei nas aulas anteriores sobre esse profissional, que é o cara que trabalha com banco de dados, que é o DBA, ou Database Administrator, ou administrador de banco de dados. Então eu tenho, geralmente o DBA ele até apoia, né, na construção da documentação que vai se tornar um banco de dados, mas ele é mais na parte de gerenciamento e administração desse banco de dados. Então você pode se formar como um Database Administrator, administrador de banco de dados, para poder fazer o gerenciamento desse banco. Mas em algumas empresas ele auxilia o analista desenvolvedor, falando, isso é possível, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Geralmente, e é uma tendência de mercado, isso se convergir para um profissional chamado de profissional full stack. E o que é um profissional chamado de full stack? É aquele cara que entende tanto do back-end, que é da onde surge todo o sistema, né? Muita gente pensa que você primeiro faz a telinha bonitinha para depois fazer o banco, e é o contrário. A tela que você cria, ela é baseado nas informações que você vai administrar no banco, perfeito? Então assim, a tela vem depois. Primeiro você cria o banco, toda a estrutura, e depois você faz aquela interface a qual o usuário vai ter a interação com o banco. Porque imaginem você ter que pagar um DBA, que é um profissional capacitado em gerenciar banco de dados, num consultório de dentista, só para administrar os registros dos pacientes. Então seria algo muito complicado. Então a gente tem a parte de interface gráfica para justamente facilitar uma pessoa que não é da área de programação, não é da área de desenvolvimento, interagir com esse banco de dados, perfeito? Então assim, todas trabalham, inclusive existem dois conceitos, né,
que é o do que a gente vai ver mais para frente, que é o banco de dados relacional, onde existem relações entre as tabelas, e o não relacional, né? Que também chamado aí de NoSQL, ou skill, né? NoSQL, que significa, não é não SQL, tá? Muita gente acha que é não SQL. Esse no, ele vem de not only, ou não somente SQL, tá? Então você trabalha só com o conceito de SQL. Mas isso é história para outras aulas, para um outro curso, porque aí a parte não relacional ou de NoSQL tem que ter lá uma formação específica, mas que a gente também vai ver aqui no canal mais para frente. O importante é que você entenda como funciona a parte relacional para depois ir para não relacional, perfeito? Então, quais as informações que a gente fica para essa aula aqui? Primeira questão do SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, todo programa que cria, altera, consulta, faz backup de um banco de dados, ele é chamado de SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, na parte de criação do banco de dados, com o MySQL, porque ele é um dos mais populares, ele é gratuito e é bem fácil utilizá-lo. Mas lembrando que independente do banco de dados que você for trabalhar, todos trabalham com SQL, todos trabalham com SQL, né? A não ser que seja no SQL, aí você tem outros SGBDs para trabalhar com eles, perfeito? O Cassandra, o MongoDB, que também são sistemas gerenciadores de banco de dados, mas um conceito completamente diferente do banco de dados relacional, perfeito? Então a gente trabalhou o conceito de SGBD. O que é o SQL, né? Nós não vamos demonstrar comandos aqui, porque é muito cedo para isso. A gente precisa trabalhar primeiro os conceitos fundamentais de banco de dados, para depois partir para isso aí, tá bom? Se você curtiu a aula, deixa seu like, assina o canal, ativa o sininho lá para ter acesso às notificações, né, das atualizações, e espero você na nossa aula 4, perfeito? Um abraço e te espero na próxima aula.